Boa noite. Olá, pessoal. Boa noite a todos. Quem for entrando aí, dá um alô. Me diz se estão escutando bem. Bom, estou esperando o Matheus chegar aí. Já chegou. Pessoal, a live hoje a gente vai falar um pouquinho sobre algumas estratégias para otimizar a composição corporal, né? Tanto emagrecimento quanto hipertrofia. E vamos falar um pouquinho também sobre performance, acredito eu. Vou dar uns minutinhos aí só para o pessoal ir entrando. O Matheus já chegou. Um abraço para todo mundo aí, Alexandre, meu querido coach, a Marja, a Rafa. Muito obrigado, pessoal, por estar participando hoje. Quem tiver dúvida, manda aqui que a gente vai tentar responder na medida do possível. Deixa eu chamar o Matheus aqui e a gente já começa. Bom, hoje o bate-papo vai ser mais dinâmico. Fala, Matheus. Fala, tudo bem? Pera aí, tudo certo, meu querido? Boa noite. Peraí, deixa eu organizar aqui essa câmera aqui. Bom, pessoal, para quem não conhece, acho que assim tá bom, né? Tá dando para ver bem aí? Beleza. Bom, tô te escutando. Pessoal, para quem não conhece, Matheus é o nosso nutricionista esportivo lá do Instituto. Começou com a gente aí agora nessa nova etapa do Instituto, está agregando bastante. E eu decidi convidar o Matheus para a gente bater um papo, né? A gente está pegando aí muitos casos hoje, né, de pacientes que estão vindo com objetivos cada vez mais, né, de hipertrofia, de emagrecimento. Então acho que é um nicho muito forte. A gente quer falar um pouquinho para vocês hoje algumas estratégias que a gente utiliza e, obviamente, né, discutir um pouquinho do que a gente tem visto aí que o pessoal está fazendo, um pouco do que seria não necessariamente o correto, né, mas o que seria talvez o mais adaptado para cada um, né. Bom, Matheus, se você quiser começar aí se apresentando, falando um pouquinho da sua formação, enfim, você fica à vontade, cara. Você que manda aí hoje. Vamos lá, boa noite. Primeiramente aí, obrigado pelo convite aí para fazer essa live. Fico feliz aí de estar falando com o pessoal, de fazer essa troca. E se apresentar sempre é uma missão difícil, né? Mas vamos lá. Bom, meu nome é Matheus. Brevemente. Sou graduado aí em nutrição e também educação física. E trabalho aí com a prescrição de dieta e de treinamento voltado aí para hipertrofia muscular, para melhora da composição corporal, melhora da performance. Quando a gente fala, né, de nutrição esportiva, muitas vezes já vem à nossa mente a ideia do atleta, né, do atleta olímpico, do pessoal que joga futebol, enfim. Mas, na verdade, o que a gente encontra no consultório muitas vezes são pessoas comuns, né? Então, são pessoas que têm família, que têm pai, que têm filhos e que escolheram fazer de uma atividade por hobby e precisam conciliar isso com sua vida profissional, com sua vida pessoal. E justamente por ser um hobby, eu acho que é uma coisa que merece uma atenção especial, porque a pessoa faz por prazer. Então, né, ao passo que o atleta faz por obrigação, a pessoa comum ela faz por prazer. Então, ela espera sim ver uma resposta daquilo. E a estética é importante, né? A gente sabe que, pô, a pessoa que tá bem consigo mesma, ela tem mais autoestima, ela melhora no trabalho, melhora nos relacionamentos. Então, eu acredito que nosso maior desafio é esse, é conseguir criar um planejamento aí sustentável que a pessoa consiga encaixar na rotina dela e levar aí o mais tempo possível e, se possível, o resto da vida, que é o ideal, né? Uma coisa que a gente tem falado bastante, né? Eu uso o termo, às vezes, dieta, né? E a Nathalie fala comigo, para de falar isso, para de falar dieta, porque a gente agora não trabalha mais com dieta, a gente trabalha com estilo de vida. Então é totalmente diferente, né? Isso que você falou realmente, né? É uma realidade cada vez mais frequente nos consultórios, a gente observar as pessoas comuns que estão, como você falou, né? Não são atletas, mas que têm uma frequência de treino até comparado, né? E tem o somatório aí de poder fazer algo por prazer e ainda ter esse benefício na composição corporal. Mas o que a gente tem visto, né, pelo menos na minha prática, no meu dia a dia, eu vejo isso de forma muito forte, esses, digamos, dogmas da nutrição, né, principalmente na parte nutricional. Também tem, a gente vai falar um pouquinho hoje da parte hormonal, né, parte médica, mas falando da parte nutricional, eu acho que ainda existem muitos dogmas, muitas estratégias que o pessoal, ao invés de utilizar como estratégia, usa como estilo de vida. Até falei recentemente isso com um paciente, falei assim, ó, qualquer estratégia que você passa a utilizar ela, que não tem uma programação, isso deixa de ser uma estratégia, passa a ser um estilo de vida. Então a gente vê muito isso, é uma crítica que eu tenho bastante, que é
quando eu entro no perfil de alguém, eu vejo lá, especialista em low carb, sabe? Tudo bem ser especialista, mas você se intitular, se limitar a uma estratégia, eu acho muito complicado. Então, é legal a gente falar de estratégia nutricional, é legal falar de condutas pontuais para cada objetivo, mas eu acho que, assim, o nosso papel aqui hoje também é trazer um pouco da visão da individualidade, porque não adianta falar de low carb para todo mundo, e está todo mundo chegando hoje com low carb. É low carb que resolve. E a gente quer falar hoje de emagrecimento e não de perder peso. Então tem que entender essa diferença, né? Você pode estar perdendo peso, está perdendo massa magra, que é uma das coisas que a gente vai falar aqui hoje, né? Acho que diante das 3 principais dificuldades, né? Que até hoje a gente estava conversando, o Matheus pontuou essas 3 principais dificuldades, né? Que a gente observa é paciente que quer hipertrofiar e acaba ganhando peso, né, Matheus? Acaba engordando, ganhando gordura. O paciente que quer perder gordura, né? E acaba perdendo massa muscular. E aquele paciente que ficou estagnado, né? Num platô. Então, queria que você falasse um pouquinho dessa questão aí que você observa também no seu dia a dia em relação à parte de... Vamos começar, né, falando dos pacientes que querem hipertrofiar e acabam ganhando gordura, né? Onde você acha que está o maior erro aí nessa história? Bom, um erro em comum, né, na verdade, que eu acho que é o ponto de partida para todos esses pacientes, é que muitos deles já entendem a importância de ter uma dieta personalizada e de acordo com o objetivo que ela quer. Então, ela quer hipertrofia, ela precisa de uma dieta voltada para a hipertrofia muscular. O que muitas vezes eu vejo que ainda falta para o pessoal é ter a consciência que o treino adequado para aquele objetivo é tão importante, muitas vezes até mais importante do que a dieta propriamente dita. Porque o gatilho para desencadear, né, a hipertrofia muscular é o treino. Então, o primeiro estímulo vai partir do treino. A nutrição, ela é o fator que permite que a hipertrofia aconteça, mas não é o determinante para desencadear. Então, o primeiro passo é esse. Será que, de fato, você está tendo um treino condizente com o seu objetivo? E é muito importante que haja comunicação entre o profissional de educação física que cuida do treino daquela pessoa e o nutricionista. O nutricionista precisa entender, ele não vai prescrever, mas ele precisa entender como é que está o volume de treino daquela pessoa, qual tempo, né? Quanto tempo dura Acho que aquela todos os sessão. profissionais, né, Matheus? Todos os profissionais têm que estar cientes do que está sendo feito com o paciente, né? Eu falo sempre isso. A parte médica vai ser feita, mas se não tiver a parte nutricional e educador físico por trás, a gente dificilmente vai conseguir mexer de forma, né, efetiva e satisfatória. Então, acho que tem que levar em consideração exatamente isso. Nosso trabalho multidisciplinar hoje não existe, não tem como a gente querer fazer tudo, né? Uhum. E assim, muita gente, né, já chega querendo pular etapas, querendo tomar, saber de suplemento, de hormônio e tal, mas o treinamento e a dieta é a base de tudo e são as ferramentas que vão te dar mais transformação. Então, isso por si só já deveria ser um fator de motivação muito grande. Então, se a pessoa não se motiva com isso, eu acredito que a pessoa não quer verdadeiramente aquela mudança. Então, falando de hipertrofia, né? Então, quando a gente fala de dieta, a gente entende que a gente tem que ter um superávit calórico, então a gente precisa consumir mais calorias do que a gente está gastando. E é importante também a composição energética desses macronutrientes. Então, a proteína a gente sabe que tem um papel importante. Normalmente a gente fala ali de 1,8 a 2,5 gramas por quilo de peso de proteína. E o segundo ponto muito importante que as pessoas deixam de lado é em relação aos carboidratos. Então, você comentou aí, né, de todo mundo querer low carb, low carb, low carb. Mas, se você quer hipertrofiar, você precisa de carboidratos. É claro que vai ser numa quantidade e numa qualidade, né, adequada, mas você precisa de carboidrato. Carboidrato que vai ser energia para você conseguir fazer o treino adequado. E o treino que é o gatilho para você conseguir desencadear todo o processo. Então, não pode ter medo dos carboidratos. E Eu uso um exemplo, Matheus, no dia a dia, que eu acho que deixa muito claro o paciente entender, é que quando a gente fala no pós-treino, o que a gente vai fazer, né? O paciente já fala, não, eu já tomo whey, já tomo minha proteína, e criou-se mais esse dogma, né, de que tem que ter a proteína no pós-treino. É óbvio que tem que ter, mas a gente sabe muito bem, dentro da medicina esportiva, quem está buscando hipertrofia, que a proporção de carboidrato para proteína no pós-treino acaba sendo maior do que a quantidade de proteína. Então, realmente, você não colocar esse aporte... Exatamente. Então, se você não colocar esse aporte de glicogênio para dentro do músculo de novo, né? Então, se você não comer o carboidrato para inflar o seu músculo, encher ele de novo, você realmente não vai conseguir gerar hipertrofia. Quando a gente fala de hipertrofia, a gente está falando de aumento de volume, né? A gente está falando de hiperplasia, que é aumento do número de células. Então, no músculo, a gente aumenta o volume, né? A circunferência. E isso é algo que
o carboidrato é imprescindível. Então, sem dúvida que essas estratégias que são, às vezes, não estão encaixadas para o seu objetivo. Isso eu acho que é um ponto crucial para quem quer ganhar massa muscular e acaba engordando, ou vice-versa, né? Uhum. E às vezes até o paciente saber se expressar também, porque às vezes ele fala, eu quero definir. Na cabeça dele, definir é ficar grande. E aí o nutricionista, ele faz uma restrição calórica e o treinador faz ali um treino com volume maior. E aí acaba que as expectativas não se encontram. Pensando aí em termos de dieta, né? É importantíssimo também a hidratação, que parece uma coisa, né, simples, mas muita gente negligencia. E se a gente para pensar que 60%, 70% do músculo é de água, se a gente pensa, né, em hipertrofia e aumentar esse volume, a água é extremamente importante. E claro, também a gente não pode deixar de falar do sono, né? Que vai ser aí o sono reparador é a base para a gente conseguir uma boa recuperação muscular e a gente conseguir também manter uma boa saúde metabólica. Eu falo que a gente não está construindo nada durante o treino. Durante o treino você está catabolizando, você está quebrando, está queimando tudo. Eu uso sempre analogias, acho que a analogia sempre funciona muito bem. Eu falo, olha, pensa bem, ninguém para 3 da tarde para reparar o túnel Rebouças. Isso deve acontecer no meio da madrugada, né? Na hora que está mais tranquilo. Então, o seu organismo tem a tendência de fazer esse processo de reparo no descanso, equilibrando os valores de a liberação do cortisol, né? Que é um hormônio também importantíssimo, que a gente vai falar um pouquinho daqui a pouco. Mas isso é um detalhe, né, que eu acho tão curioso quando a gente fala de processo de hipertrofia e catabolismo. E aí me vem à cabeça um tema até meio polêmico, que é a história da época que todo mundo se entupia de caseína para não catabolizar durante a noite. Eu fico pensando nisso, como é que pode isso, né? Não falando sobre a caseína, mas como é que pode você catabolizar durante a noite se é o horário que você está, né, justamente fazendo anabolismo, né? Então a pessoa acha que um período que ela vai ficar sem se alimentar durante a madrugada vai ser suficiente para fazer perda de massa muscular. Então é uma completa desinformação e isso vai sendo passado de pessoa para pessoa, de profissional para profissional, e acaba se tornando uma verdade, que ai de você querer desconstruir isso. Então, às vezes, quando eu falo para o paciente, olha, você está exagerando na quantidade de proteína, talvez só está até atrapalhando o seu ganho muscular, a pessoa fala, mas como assim? Dieta hiperproteica que faz ganhar músculo? Mas tem que calcular isso aí direito, né? Não é assim que funciona. Então, você falou muito bem da hidratação, e outra coisa que eu vejo muito comum é o sódio baixo. As pessoas estão indo com um sódio muito baixo, né? Tudo bem, a gente sabe que o sódio tem um potencial retentor, mas sódio baixo demais ou sódio alto demais é problema. Então, tudo é equilíbrio. E é isso que a gente está querendo levar em consideração aqui e passar para vocês, né? A dieta tem que estar equilibrada com o seu objetivo, o seu treino tem que estar equilibrado com a sua dieta e todo mundo tem que estar equilibrado, né? Porque isso vai fazer diferença. Então, se a gente for falar dos pilares básicos para a gente ter saúde e evoluir, tanto na hipertrofia quanto no emagrecimento, é atividade física regular, sono de qualidade e uma dieta bem feita. E a dieta bem feita, né, Matheus? A gente acha que é aquela dieta que tem ali aquele padrão frango e batata doce, 200 gramas disso, daquilo, e vai muito além disso, né? Então, quando a gente observa que realmente o detalhe está naquele profissional que pega e faz o cálculo para cada paciente, avalia a necessidade de cada paciente, realmente o paciente entende o que ele está fazendo e tem proporções para seguir. Né? O que eu mais vejo hoje é isso, é dieta montada e que funciona por um período, né? A gente sempre fala isso, toda dieta funciona por um período. Depois ela não funciona mais, porque nem sempre ela foi específica para você. E quando a gente começa a ter um trabalho mais individualizado, especializado, né, naquele caso, a coisa funciona muito bem. Então, inclusive, quero te dar parabéns, eu tive essa oportunidade, recebi o Obrigado. Lucas, nosso paciente, recentemente. O Lucas já evoluiu, já perdeu nesses 15 dias, se eu não me engano, nem tem isso, 15 dias, deve ter uns 10 dias que ele passou com você. Ele já conseguiu eliminar 2 kg de gordura e ganhar 2 kg de músculo. Então, comendo o que mais, trabalho? comendo antes. Comendo mais. Essa é uma surpresa, né, Matheus? Acho que é uma surpresa de quase todos os pacientes que passam no Instituto, né? Que a gente fala sempre muito dessa questão do carboidrato, de tirar esse mito da proteína. E às vezes a própria Nathalie, quando ela está montando uma dieta das pacientes, né, que geralmente buscam dietas mais restritivas e sem carboidrato, ela coloca as coisas e fala, olha, com esse tanto de carboidrato aqui, sua dieta está dando 1.500 calorias. A pessoa, nossa, como pode isso? Então, porque calcula. Essa é a diferença, né? Se você calcular, você pode colocar quase que tudo na dieta, né? Você até liberou o Red Bull do nosso paciente, né? Que tomava vários por dia, calculou e teve lá, ó, tá na dieta. É isso. Beleza. Bom, o que você pode falar mais aí, então? Eu te interrompo aí, porque eu esqueço das Não, coisas. mas é bom, falando. fica à vontade, fica à vontade. É bom que vai bem espontâneo mesmo. Mas vamos lá. A gente falou, né, da dieta, está adequada, está condizente com o objetivo. Então, só para pincelar o que você falou da proteína, a gente sabe que mais importante do que o time, ou seja, o momento do dia que você vai consumir aquela proteína, é a sua ingestão proteica total. Então, pensando numa pirâmide, a ingestão total estaria, né, abaixo
e acima veria o time. Então, antes de preocupar com o time, a gente precisa ajustar essa ingestão total. É isso que o Matheus tá falando, gente. É aquela pessoal que, né, acha que tem que sair do treino já tomando whey. Então, não é necessariamente isso. Tem que se preocupar mais com o que você vai consumir ao longo do dia do que necessariamente nesse período exatamente pós-treino, pré-treino, né? Matheus, só desculpa, porque teve uma questão aqui interessante que a Gorete mandou aqui pra gente. Falou que nessa pandemia ela reduziu 5 quilos de peso total, retomou a academia desde março e até agora nada de ganho. O que poderia estar contribuindo para isso? Essas perguntas são as perguntas que a gente mais ouve, né? Essas perguntas são muito abertas, porque os casos eles sempre são muito mais complexos, pessoal. Então, não dá para a gente responder coisas exatamente, né, individualizadas como essa questão, mas sem dúvida alguma, agora você tem que rever o seu plano alimentar e o seu treino. A gente começou falando disso, né? E, obviamente, aqueles pilares da saúde. Se você está dormindo com qualidade, seus hormônios, né? Se você não tem hormônio, dependendo da idade, dependendo da produção hormonal, sem dúvida alguma você vai ter maior dificuldade, uso anticoncepcional, enfim, vários fatores, tá? Mas você pode dizer para ela, né, Matheus, com mais propriedade, o que pode estar errado aí, porque você, além de nutricionista, também é educador físico, então... Bom, então vamos lá. A primeira coisa seria, de fato, a gente fazer uma avaliação da composição corporal adequada. Porque será que a gente não pode ter tido uma recomposição corporal? Então, de repente, ela ganhou gordura, ela ganhou massa muscular, perdeu gordura e, de repente, não teve mudança na balança. Mas a composição pode ter mudado. O segundo ponto que a gente tem que analisar é de fato, se o treino está condizente com o seu objetivo. Então, normalmente, as mulheres, o que elas querem? Elas querem dar uma ênfase maior em membros inferiores. Então, será que o treino que ela está fazendo, de fato, existe uma progressão de volume, existe um volume de treino adequado para glúteo, para posterior de coxa, para quadríceps, para o que ela está querendo mais desenvolver? Então, a gente precisa analisar essas nuances do treino, porque quando a pessoa é iniciante, né, qualquer coisa que ela faz tende a dar resultado. Então, só de fazer alguma coisa ali, ela já vai ter alguma resposta. Mas à medida que ela vai se desenvolvendo e progredindo dentro do treino, os ajustes são cada vez mais finos para permitir que a pessoa continue evoluindo com qualidade. E muitas vezes, né, a pessoa, como eu estava dizendo, não entende a importância do treino. E é muito importante que o treino seja individualizado e periodizado, porque é uma coisa que tem início, meio e fim. Então, e frequente, né, Matheus? Com e certeza. Frequente, né? Isso é uma coisa que a gente vê. A maior dificuldade das pessoas é manter uma rotina dentro do que eu chamo de esporte. Porque quem faz musculação, como por exemplo você faz, que ama o que faz musculação todos os dias por prazer, é difícil você encontrar as pessoas assim. Então, geralmente, as pessoas que mais querem ganhar massa muscular, ou que mais precisam, são as que mais odeiam fazer musculação. Então, é muito difícil você mostrar para o paciente que ele vai conseguir ter o resultado fazendo o que ele está fazendo, mas você tem que mostrar o caminho. E aí é interessante isso que você falou em relação a esses ajustes finos, por exemplo, entra mais um exemplo aqui do que foi comentado aqui, ó. A Natália Galmati, nossa paciente, também falou, te deu parabéns aí, parabéns mesmo, está adorando a dieta e o resultado está vindo. Nós dois somos uma dupla perfeita, que bom. É porque justamente a Natália já treina há muito tempo, treina com a Rafaela Senador, que é uma excelente personal trainer lá na Barra, e ela já tem uma composição corporal muito legal, mas a gente estava diante de uma estagnação. E aí a gente já fez algumas estratégias, eu falei, olha, Natália, a única coisa que a gente não fez aqui no Instituto ainda foi administrar essa parte da dieta. Né? Ela sempre falou, não, eu tomo conta da minha dieta, e a gente começou a tomar conta e a coisa funcionou, pelo jeito está funcionando muito bem, que bom, fico feliz. Perfeito. Mas vamos retomar aí então o nosso papo. Então a gente estava falando agora, vamos falar um pouquinho dessa história do pessoal que então, para finalizar assim, né, quer hipertrofiar e estou engordando. Então provavelmente essa pessoa está com uma dieta talvez hipercalórica, com uma quantidade de, me corrija se eu estiver enganado, né, com uma densidade calórica muito maior do que necessariamente precisa, e densidade calórica, quando a gente fala, é aquela pessoa que tem uma dieta até mesmo suja, né, que a gente fala, né, o cara quer ganhar músculo, aí come de tudo, mas acaba comendo muito alimento que não é interessante e que favorece mais o ganho de gordura. Né? Então, ter uma dieta hipercalórica, claro que funciona, né, para alguns casos, mas se tiver calculado com a proporção adequada de macros, senão você vai acabar errando. Então, aquele cara que vai ali no McDonald's para fazer a fase de bulking, ganhar muito peso, isso já meio que caiu por terra, pelo menos na minha concepção, acho que não tem mais espaço para esse cara, né, que quer fazer o crescimento muscular, o ganho de peso às custas de uma alimentação suja, né, como a gente chama. Com certeza, porque de fato esse cara, né, ele vai conseguir subir o peso e pode até ser que ele ganhe massa muscular porque o aporte energético vai ter. Mas a gente sabe que junto, o ganho de gordura quando a gente suja a dieta, proporcionalmente ele é muito maior.
E junto com isso vem um dano metabólico também, principalmente pensando em insulina. Então a insulina tende a ficar um pouquinho aumentada, né, no período de hipertrofia. E aí quando a gente surge a dieta, a insulina sobe ainda mais. Então ela vai dificultar ainda mais que a sinalização para hipertrofia seja adequada. E depois, quando aquela pessoa for querer secar, né, for querer definir, vai ser um trabalho muito mais árduo, porque ela vai precisar fazer uma coisa um pouco mais agressiva ali, e aí até é provável que ela perca a massa muscular que ela havia conquistado, então no fim das contas não vale a pena. Melhor a gente realmente fazer uma coisa mais consistente, mais limpa mesmo. Acho que uma coisa, Matheus, também que eu vejo muito, que é um desafio muito grande, pelo menos, né, que eu observo, principalmente nas mulheres, que é aquele padrão de composição corporal onde a gente tem uma massa muscular muito baixa, com uma gordura mais elevada, até acima da normalidade ou muito próximo da normalidade máxima, né? Então, a gente sempre fala que esse paciente, né, é um paciente que tem mais dificuldade porque vai precisar dos dois estímulos, vai precisar de dieta mais ajustada, né? Ele precisa ganhar músculo, precisa perder gordura, e existe sempre aquela dúvida: é possível perder gordura e ganhar massa muscular ao mesmo tempo? Todo mundo pergunta isso, né? Quero secar ganhando músculo, consigo? Com certeza. A gente sabe que as pessoas iniciantes têm a facilidade maior para isso, mas mesmo as pessoas avançadas, quando ela tem, né, esse controle bem rígido da dieta e treino, isso é super possível de ser alcançado. E aí por isso que a gente sempre fala muito dessa questão do cálculo, né? Então, calculando a dieta, tendo rotina alimentar, né? Então, não pode querer cada dia, pelo menos pelo que eu já estudei, né, da crononutrição, o fato de antigamente a gente achava que era interessante você fazer restrição de carboidrato, depois encher a pessoa de carboidrato para fazer aquela fase de encher o paciente, né, de glicogênio. Depois a gente viu que é mais interessante você ter uma periodicidade na alimentação, ou seja, ter rotina, né? Você treinar o seu intestino para otimizar a absorção do intestino. Então existe um conceito do training the gut, que é justamente você facilitar essa absorção intestinal, evitar os quadros de desbiose, né, que é a desregulação de bactérias intestinais, que é muito frequente nos atletas, principalmente também pelo grau de exercício, né, de alta intensidade. Então, primeira coisa também que a gente tem que falar, né? Se a gente quer emagrecer ou quer ganhar músculo, a gente tem que lembrar da maquinaria absortiva, que é o intestino. Então, se isso não estiver bem, se o seu estômago não estiver legal, como é que você vai quebrar o alimento? Como é que você vai absorver o alimento? Então, se não chega nutriente na sua célula, você não consegue hipertrofiar, você não consegue ter estímulo para queima de gordura. Então, eu falo muito sobre intestino e sempre vejo a maioria dos pacientes, né, com essa grande dificuldade em entender que o intestino tem um papel global, né? E aí depois do intestino vem o nosso amigo fígado, né, que é tão negligenciado, é o responsável por metabolizar tudo. Então, às vezes, você está se entupindo de suplemento e está sobrecarregando seu fígado desnecessariamente e não está absorvendo nada disso. Então, são detalhes que a gente vai começando a observar que, para a gente evoluir nesse paciente que entra no terceiro problema, né, que é o platô, é justamente um trabalho individualizado no que diz respeito à otimização de exames. Isso eu observo de forma muito, muito assim, categórica, porque a gente fala de otimização de exame que é para tirar aquele caráter de normalidade, né? Então a gente vê muita gente chegando no consultório, meus exames estão normais, mas você está com o exame normal e você não tem resultado, então tem um resultado oposto. Então não é a normalidade que vai te levar ao lugar que você quer chegar, né? Normal em comparação ao que também, né? Porque a gente sabe que os valores de referência são baseados em dados populacionais. E a maioria da população é obesa, sedentária, come fast food, então... Perfeito, né? Muito bem lembrado. Muito bem lembrado. Então, o nosso papel é proporcionar o equilíbrio, nem mais nem menos do que isso, porque toda vez que você desbalanceia isso, sem dúvida alguma que não vai funcionar, porque o seu organismo é perfeito, é uma engrenagem que funciona exatamente de uma forma, eu diria que é complexa, mas ao mesmo tempo é muito básico. Quando a gente começa a entender os aspectos metabólicos, você começa a ver onde a pessoa está errando, e é claro que a gente às vezes precisa de uma avaliação um pouco mais aprofundada de exames, né, mais voltados para a parte metabólica. Inclusive a gente até aplica no instituto lá alguns exames para avaliar melhor essa parte metabólica, porque às vezes o exame de sangue também não é muito parâmetro, né? Mas no que diz respeito à minha parte hormonal, eu utilizo bastante e a gente vê, né, os hormônios principais envolvidos nessa questão, tanto do emagrecimento quanto do ganho de massa muscular, de forma muito significativa. Bom, Matheus, o que você pode falar mais aí pra gente em relação à parte dessas 3 dificuldades que você considera interessante, o paciente que está no platô aí? Bom, eu acho que é importante a pessoa criar uma consciência que ela precisa evoluir dentro de um programa de treinamento. Então, muitas vezes as pessoas, por exemplo,
não tem uma rotina fixa de exercício, então uma série mesmo para ela seguir, e acaba trocando ali a cada 15 dias, ou às vezes até mensalmente. Eu acredito que seja importante... Isso é uma coisa, Matheus. Você acha isso? Você acha isso realmente interessante? Você ter que trocar a série a cada 3 meses, como a gente costuma ver nas academias? Porque tem muitos educadores físicos que falam que quando você começou a treinar o músculo, você está fera no músculo, você troca a série. Você acha que isso é realmente algo impactante? É interessante você ficar com o mesmo exercício ou a mudança de estímulo também facilita o paciente a sair desse platô? Então, vamos lá. É interessante que a gente fique com os mesmos exercícios por pelo menos ali 6, 8 semanas. Porque vai entrar a questão da aprendizagem motora. Então a pessoa precisa dominar a técnica daquele exercício no primeiro momento. A partir do momento que ela domina a técnica, ela vai começar a progredir com as cargas. Então, num período de 6 a 8 semanas, é o período mínimo que ela precisa para dominar a técnica com maestria e depois começar a colocar carga. Se a pessoa fica nessa troca muito incessante de exercício, mudando a ordem ou mudando o próprio treino por completo, a gente não consegue essa consolidação dessa técnica e a progressão da carga. E aí entra o segundo ponto. Beleza, passaram as 8 semanas. Eu preciso necessariamente trocar de treino? Não, porque a gente consegue mudar o estímulo sem mudar os exercícios. Então a gente vai mexer com a intensidade, que seria a faixa de repetições, né? Então a gente poderia montar uma periodização para mais 8 meses, mantendo os mesmos exercícios, mas variando o estímulo através dessa variação de intensidade ao longo das semanas. Que justamente é isso que é a periodização de treino. E isso combinado, né, com a dieta, a pessoa só não tem resultado se realmente ela não seguir. É verdade. E eu acho que um grande desafio que a gente tem é isso, né? Estou fazendo tudo certo e não estou evoluindo. Aí quando você começa a perguntar, não, à tarde eu estou comendo aquela barrinha tal, fala, pô, mas essa barrinha aí não está no planejamento, né? Como é que pode, né? Então, como é que tudo certo? Mas é isso, ó. Em relação à parte, acho que eu podia falar um pouquinho da parte hormonal, que muita gente tem dúvida, né? Eu falei um pouco da questão das mulheres, né? Que a gente tem aí algumas questões mais específicas, onde a gente observa com mais frequência uma massa muscular mais baixa, obviamente não é uma regra, né? Mas o dia a dia a gente vê mais isso, provavelmente pela questão hormonal, né? A gente sabe que a mulher, apesar de ter testosterona, uma testosterona que a ação é totalmente diferente, né, comparado com o homem, e obviamente que a otimização dos exames hormonais também facilita, né, o ganho muscular, todo mundo sabe disso, mas muitas pessoas querem começar, como você falou, pulando etapa, começar da última etapa que seria o uso de algum hormônio, algum recurso ergogênico, alguma coisa do tipo. Então eu sempre falo, eu uso sempre essa frase, eu falo, ó, o hormônio aqui comigo é a cereja do bolo. Eu não posso colocar a cereja no bolo se eu não tiver esse bolo pronto. Então vamos preparar a casa, vamos organizar, vamos ter rotina. E aí a gente pensa em melhorar, otimizar algum hormônio. É claro que você sabe muito bem, como eu, que qualquer estímulo de exercício já é suficiente para melhorar a produção de testosterona. Então, muita gente hoje não entende que o ambiente, né, o ambiente onde a gente está inserido, interfere de forma muito específica nos nossos hormônios. Né? Então a gente sabe que existem os disruptores endócrinos, cada vez mais frequentes. A gente nunca viu tanta doença, né? Por exemplo, câncer. Câncer é uma coisa que hoje em dia você espirrou, tem alguém com câncer. Você olha para o lado, conversa com alguém, tem alguém que tem um histórico. Isso quando eu era moleque, eu não ouvia quase nunca. Então é uma coisa que a gente está percebendo que o ambiente está modificando. Então, olhar a parte hormonal, otimizar hormônios é tão importante quanto otimizar vitaminas, otimizar os exames como um todo. E a gente observa, além da testosterona, né, um papel muito importante aí também do cortisol, como eu falei, porque por ser um hormônio que é muito catabólico, né, é um hormônio que tende a quebrar a massa muscular, digamos assim, facilitar mais retenção de líquido, até mesmo acúmulo de gordura. E hoje em dia, quem não está estressado, quem não está sobrecarregado, quem não está, né, mentalmente, digamos, estafado. Então, querendo ou não, a gente tem uma interferência muito importante desse hormônio na composição corporal. Então, se eu fosse pontuar aí dos 3 problemas que a gente selecionou aqui, né? Quero hipertrofiar e estou engordando, quero secar e estou perdendo massa muscular e estou no platô, eu poderia falar que os 3 eu poderia avaliar a parte hormonal e levaria em consideração essa avaliação do cortisol também, né? E uma coisa que eu sempre falo também, né, voltando um pouquinho da dieta que eu lembrei aqui, que uma vez eu vi o nosso querido Valentim falando uma coisa que eu achei fantástica, eu uso isso todos os dias. Eu falo sempre que dieta, alimentação, a gente tem que ter 3 aspectos. Ele fala de um quarto, mas eu falo de 3, fica mais fácil para o paciente entender. Que é o que você está comendo. A gente está falando de qualidade do alimento. O quanto disso você está comendo,
A gente quer falar de quantidade. Como é que eu vou saber? Como é que eu vou gerar um déficit calórico? Como é que o nutricionista vai propor um déficit calórico ou o aumento de calorias se ele não sabe quanto você está comendo? E quando? Qual horário? Então, o que eu mais vejo hoje interferindo nos hormônios, a alimentação, é a dieta riquíssima em carboidrato. Eu já falei isso algumas vezes no meu Instagram e eu vou falar de novo, né? Se a gente não é uma dieta rica em carboidrato, você vai ter aumento de glicemia, você vai ter aumento de liberação de insulina, você vai ter aumento de adiposidade, gordura central, abdominal, e isso vai desencadear outras inúmeras condições que vão favorecer você a engordar. Sem contar que essa alimentação também vai desbalancear suas bactérias intestinais e vai ser uma completa desordem e você realmente não vai conseguir sair do lugar, muito pelo contrário, né? Vai ficar cada vez pior. Obviamente, a nossa querida tireoide, né? Então todo mundo fala, né? Aquela frase maravilhosa, eu tenho tireoide, né? Eu Que tenho bom, tireoide. né? Que bom que tem tireoide. Que bom. É sinal de que você ainda não fez uma cirurgia nem nada do tipo. E eu já vi vários colegas postando aí vários memes, né? Ah, meu problema é a tireoide. Aí mostra lá comendo McDonald's, né? Então, não é desculpa, pessoal. A tireoide bem controlada, né? O hipotireoidismo bem controlado, não é desculpa, não é justificativa para você estar acima do peso. É claro que a gente sabe do aspecto metabólico, né, envolvido aí na tireoide, né, em relação a todo o organismo, mas isso é para um paciente que está descontrolado, desequilibrado, não está com os hormônios equilibrados, não está tratado, né? No geral, Esse a gente é não um vê ponto isso. importante. Eu acho legal a gente frisar isso daí, porque muitos pacientes que têm dificuldade de emagrecer, que têm o hipotireoidismo, eles usam a doença, né, como justificativa. É uma Mas se a muleta, né? doença está controlada, ele já faz a reposição hormonal, ajusta os micronutrientes, não é uma desculpa isso, entendeu? Pode dificultar um pouco na magnitude, mas Vou dar um não é a exemplo para razão. vocês. Quer um exemplo prático disso? Lembra do nosso Ronaldo Fenômeno? Quando ele se Pô. aposentou, foi essa a desculpa que ele deu. O bicho já estava acima do peso, já tinha muito tempo. Um cara que está ali num clube de alto nível, vários clubes, né? Nunca diagnosticou hipotireoidismo, foi do dia para a noite? Não foi. Então, ninguém ganha peso por conta de hipotireoidismo do dia para a noite. Você vai observar alguns fatores, né? Você vai observar uma redução da sua energia, vai começar a acordar muito indisposto, o cabelo vai cair, vai tender a ganhar mais peso, dificuldade para emagrecer, o intestino começa a ficar um pouco mais comprometido, mais constipado, unha fraca, frio. Então, assim, é um conjunto de sinais e sintomas, né? Não é somente um exame. Então, isso é uma coisa que eu tenho um cuidado muito grande também para falar com o paciente, porque a gente às vezes está diante de pessoas, né? E a gente está olhando para uma tela, olhando números, olhando exames. Então, é importante fazer essa avaliação junto com o paciente, discutir, perguntar enquanto avalia os exames, porque dessa forma você consegue avaliar a função e não somente número. Eu falo muito isso, hormônio eu trato a função, eu não trato o número. Porque quando você trata número, você vai errar. Então, o paciente está com a testosterona de 200, mas você pergunta, você tem ereção, você tem libido, você, enfim, ganha massa muscular boa, tem energia. Ou seja, é um número e tem uma pessoa na sua frente que às vezes tem muito mais informação para te dar. Então, sem dúvida alguma que, falando em toda essa questão que a gente trouxe aí, a parte hormonal é um dos pilares que eu considero extremamente importante e casado com a nutrição e com o exercício físico, se torna ainda mais, né, fantástico nos resultados. Bom, eu acho que era mais ou menos isso, Matheus. Se você tiver mais coisa para falar aí, pode ficar à vontade. Alguma coisa aqui, algum insight que você teve. Não sei se tem alguma pergunta aqui também, mas... Não, perfeito. Acho que só para pincelar aí essa questão dos hormônios também, pensando no uso exógeno de hormônios, né? Muita gente, né, ainda pensa que isso é a solução. Então, o hormônio não ensina disciplina, não ensina consistência, não ensina dedicação. Então, a pessoa, primeiro, ela tem que aprender a fazer o básico, né? Ela tem que aprender a fazer o básico, porque se ela consegue ter resultado sem hormônio, isso é sinal que ela sabe fazer dieta, ela sabe fazer treino, e de fato aquilo vai vir para somar, né? E não para... Perfeito. Enfim. Para não cair naquela bobeira também, né? De passou no médico, tomou um monte de hormônio, ficou muito bem, parou de usar, volta tudo. Então é um investimento que acaba não durando muito tempo, né? A pessoa fala, eu só fico bem uma semana no ano, né? Me preparo o ano inteiro para ficar bem ali no carnaval, no Réveillon, sei lá o que, e depois aquilo destrói. Então não adianta, pessoal. Quem quer ter resultado duradouro, quem quer ter resultado definitivo, precisa fazer com frequência. Eu falo que a pessoa que está acima do peso, ela tem a mesma dificuldade que quem está magrelinho e quer ganhar músculo. Tem que fazer todo dia. Tem que fazer, não todo dia, né? Mas tem que ser todo dia, tem que ter essa consciência de que tem que treinar, tem que se alimentar, tem que ter a rotina para isso. Então, quem quer ganhar músculo e quer ficar com músculo, não pode treinar mais ou menos, comer mais ou menos. Quem quer emagrecer, não pode treinar mais ou menos e comer mais ou menos. Então, a gente está nos extremos. E quem está nos extremos precisa de frequência, de rotina, de constância. Então, a dica que eu deixo para vocês aqui é procurem bons profissionais que avaliem vocês na individualidade e que trabalhem de forma
multidisciplinar. Eu tenho muito receio, né, quando a gente fala em algumas rodas de médico, aí, alguns bate-papos que os caras falam, eu tenho que fazer dieta com meus pacientes. Eu acho, olha, se você se sente competente para isso, se você realmente gera resultados, se já faz o bem, tudo bem, eu acho interessante. Só que eu acho que tem um profissional que estudou muito para isso, tem um profissional que foi feito para isso, então não dá para a gente negligenciar o trabalho de um nutricionista, tendo em vista que o médico já tem muita coisa para ver. Então, não vamos nos tornar aquele profissional que quer fazer tudo ao mesmo tempo e acaba não fazendo nada direito, né? Então, faz um pouquinho de cada coisa. Então, cada um na sua área, acho que assim a gente consegue, o paciente é muito beneficiado, né? Então, a alimentação, o Matheus está aí para ajudar vocês no Instituto. A gente tem a Nathalie também, obviamente minha esposa, que vocês já sabem. Então, a gente tem uma equipe multidisciplinar, alguns profissionais de educação física também espalhados pelo Rio de Janeiro, que a gente confia bastante. E é isso, se vocês tiverem dúvidas, mande aí pra gente no direct, a gente está à disposição. Se tiver tema também de lives, a gente pode programar outras aí. E eu queria mais hoje fazer esse bate-papo com o Matheus também para apresentar vocês aí. Tem muita gente que não sabe que o Matheus está atendendo lá na clínica, então quem quiser aí, a agenda do Matheus está à disposição para ajudar vocês, tá bom, pessoal? Perfeito, Então meu é amigo? isso. Fechou, Ricardo. Era um Prazer aí, bate-papo tá? rápido mesmo, mas pra gente bater um papo. Show de bola. Maravilha. Então, é isso. Fechou. Tamo junto. A gente se fala então. Valeu, Valeu, Ricardo. pessoal. Até Um mais. abraço. Obrigado pela presença de todo mundo aí.